Bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marina, eu sou consultora de imigração, mais precisamente RCIC, que significa Regulated Canadian Immigration Consultant, que me dá o direito de fornecer serviços em relação à imigração canadense. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre a nova série de vídeos que eu estou fazendo, que se chama Navegando o Sistema de Imigração Canadense. E a gente vai falar de vários tópicos em cada um dos vídeos para que as pessoas entendam o que é o que e quem é quem na fila do pão da imigração canadense. Muitas pessoas fazem os seus próprios processos e por isso que eu vim dar essas informações aqui, para que você possa entender um pouco mais onde buscar informações. E além disso, mesmo que você não esteja fazendo o seu próprio processo, mas que você esteja trabalhando com representante, é muito mais interessante para nós representantes que a pessoa venha informada e educada no que ela está fazendo, qual é o tipo de processo, onde buscar informações, inclusive para que ela possa verificar se as informações que foram passadas para elas estão corretas, ok? Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês e a gente vai descobrir aqui o que é o quê, tá? Primeiro lugar, quando você joga lá no Google imigração canadense, o que você vê? Você vê este site, que é o site do ircc.canadá.ca. IRCC é o departamento responsável pela imigração canadense. E essa é a página que você cai. Então, você vai escolher a língua que você quer. Eu, por exemplo, vou no inglês. E aí, a gente vai ver aqui quais as opções, quais as informações que você tem. Então, eu gostaria de ir para o Canadá, por exemplo, visitar. Então, você tem aqui os tipos de processos. Então, vamos lá hoje falar de visto de turismo. Você entende aqui, então, o que você pode fazer com o visto de turismo? Qual o seu intuito? O meu intuito é visitar o Canadá e ele fala que, primeira coisa, você precisa verificar se você precisa de um visto de turismo ou não. Alguns países são isentos de visto, que é o ETA, o Electronic Travel Authorization. Então, você pode verificar se você precisa, né, de um visto realmente. Então, você vai aqui. Antes de você aplicar, before you apply, então, responda algumas perguntas para ver se você precisa de um visto de turismo. E aí, você vai selecionar o teu tipo de passaporte. Então, digamos que é uma pessoa do Brasil que está fazendo esse processo e ela vai colocar aqui Brasil, ela não é canadense, também não tem um green card, também, e ela pode ou não ter um visto americano, tá? Então, vamos dizer que a pessoa tem um visto americano válido, ou não só, tá? As pessoas às vezes acham que é só ter um visto americano, mas também, ó, se você já teve um visto canadense nos últimos 10 anos, tá? Você também tem direito da ETA. Então, vamos dizer que sim, a pessoa já teve um visto canadense ou ela tem um visto americano. Vamos dizer que sim. Então, aí o que vai acontecer? Ele pergunta também se você vai visitar por avião ou de carro, por exemplo. Se a gente colocar de avião, e aí ele pergunta o que você vai fazer. Se você quer apenas visitar a tua família ou visitar como turista, você vai então conseguir fazer o ETA, tá? O ETA é algo bem fácil de se fazer, ele tem um custo de $7. É importante mencionar, porque existem sites de empresas que parece que você está utilizando o site do governo canadense, mas não está. O site do governo canadense é este aqui, Apply for ETA. E aí ele vai te dar as informações necessárias aqui. Justamente ele fala, ó, cuidado com fraude, cuidado com scams, né? Então você finalmente chega no site do ETA para poder aplicar. Então, continue to the ETA application form. E é isso aqui que você tem que ver. Então, se você chegar nesta página aqui, significa que você chegou na aplicação do ETA, ok? Digamos então que você não teve um visto canadense anteriormente e nem tem um visto americano válido, você vai então ter que pedir um visto de
turismo, certo? Então, a gente vai dizer que não, e nós vamos, então, pedir um visto de turismo. Então, o que que ele fala? Sim, você precisa de um visto de turismo para visitas até 6 meses. E qual é o custo dele? Taxa de $100. E aí ele vai te levar ao processo de visto de turismo, tá? A gente vai voltar aqui na parte do visto de turismo. Então vamos lá. Visitando o Canadá. Muito bem. Pedindo um visto de turismo. Então, ele explica aqui quem precisa de um visto de turismo, quem pode aplicar, como aplicar, o que acontece depois de você aplicar. E você tem a opção também aqui do lado, um botão para você ir verificar o tempo de processamento, ok? Então ele explica aqui, ó, quem pode, né, quem precisa de um visto de turismo, ele fala que a maioria das pessoas precisam de um visto de turismo, ele fala quanto tempo você pode ficar, que é 6 meses, algumas pessoas acham que é só 3 meses, porque alguns países são 90 dias. O Canadá permite a entrada por 6 meses, ok? Isso é independente do tipo de visto que você tem. Então, mesmo que você tenha feito um visto, por exemplo, eu tô indo para o Canadá, porque eu vou visitar a minha família, vou passar férias por 2 semanas. Mesmo que seja esse o propósito do teu visto, o teu visto ele vai ser válido por um período que pode ser 5 anos, 10 anos, 1 ano, tudo dependendo do contexto que você colocou no teu visto. Mas independente disso, se o teu visto está válido, quando você chega, você tem até 6 meses para ficar no Canadá, ok? Então ele explica aqui, ó, algumas questões de admissibilidade, então você tem que ter um passaporte válido, você tem que estar em boa saúde, não pode ter antecedentes criminais, não pode ter sido deportado, tá? Então, assim, tem pessoas que já tiveram no Canadá e foram deportadas, ou, por exemplo, já estiveram nos Estados Unidos e foram deportadas. O Canadá troca informações com alguns países, tá? E o principal deles é os Estados Unidos. Então, se você já teve um visto de turismo negado para os Estados Unidos, isso vai aparecer no teu processo e você precisa declarar. Então, você precisa convencer um oficial que você tem vínculos no teu país de origem, como uma casa, finanças, né, o teu trabalho, que você vai sair do Canadá. A intenção é essa, ok? E também a capacidade financeira. E aqui vem uma questão que às vezes as pessoas se embolam um pouco, tá? Porque quando você preenche o formulário, ele pergunta quanto dinheiro você tem disponível para a tua viagem. E às vezes a pessoa coloca só o custo da viagem, tipo assim, eu tô indo visitar a minha família, eu não tenho, não vou ter nenhum custo de hospedagem, de comida, então o que que eu vou colocar? O da minha passagem. E aí a pessoa preenche ali $1.000, e aí o visto é negado por falta de capacidade financeira. Então tem que prestar atenção na tua capacidade financeira. O que que eles querem ver? Toda a tua capacidade financeira e não só, quanto dinheiro você vai gastar na tua viagem, ok? Então, como você vai aplicar, ele explica aqui, né, how to apply, ele tem as informações, e ele fala, né, ele fala dos documentos que você precisa, dos formulários que você precisa preencher. Se você é um business visitor, por exemplo, ainda assim é um visto de turismo, mas você está vindo a propósito de negócios. Se você está vindo para estudar um curso de curta duração, você também, significa menos de 6 meses, você também vai aplicar para o visto de turismo, ok? Porém, ele vai ser com propósito de estudos. E ele aqui também explica, ó, por exemplo, vistos processados mais rápidos para quem é cônjuge de apadrinhamento. Então, a pessoa casou com um canadense, um residente permanente, já fez o processo de apadrinhamento, recebeu o AOR, AOR significa Acknowledgement of Receipt, e aí a pessoa vai então, fazer o visto de turismo dela, explicando que ela quer vir acompanhar o cônjuge que está aqui no Canadá. Também a gente tem a opção, que é o mesmo tipo de processo, que é o Supervisa. Supervisa é um visto de turismo prolongado para pais ou avós de residentes permanentes ou canadenses. E a gente tem aqui também, ó, as instruções para quem vem visitar a família. Então, por exemplo, o meu primo, meu irmão, meu pai, quer vir visitar, né? Então você tem que colocar as informações que são ali obrigatórias, ok?
E a gente tem, por exemplo, visitas por questões humanitárias, né? Então, isso normalmente é para quem vem fazer um tratamento médico, alguma coisa assim. E tem outras opções aí também, pessoal, que vem apenas para fazer o trânsito. Você tem 2 opções para fazer o teu visto de turismo. Você pode usar o IRCC Portal, que é aquele que chama o GC Key, que você tem um código, e nesse você tem que preencher o formulário e fazer o upload. Este aqui, que é o IRCC Portal, a nova versão, você consegue aplicar online preenchendo as informações na tela, tá? Então é um pouco diferente, mas é tudo igual. Se você não está usando um representante, é essa a opção que você vai usar. Quando você tem um representante, como eu, por exemplo, o teu representante vai fazer o processo no próprio portal deles, tá? Que é importante como informação, porque se a pessoa que você contratou não está fazendo aí o processo no portal deles, significa que essa pessoa não tem autorização para te representar. Isso é muito importante saber, porque existem agências, despachantes e tal, que oferecem o serviço de representação, de fazer o visto, enfim, mas essas pessoas não têm autorização. Então você precisa verificar quem é autorizado, e quem é autorizado são os R6Cs, como eu, ou os advogados de imigração canadense, tá? Então, existem listas das pessoas, essas informações são públicas, e se você não souber onde achar, você pode perguntar para a pessoa, você tá negociando aí com uma pessoa, você fala assim, me envia, por favor, a confirmação de que você tem autorização para fornecer serviços de imigração, e isso vai te ajudar a não cair em roubadas, tá bom? Este aqui foi o final da primeira parte da nossa série, tópico vistos de turismo e ETA. Espero que tenham gostado. Se você precisa de informações ou se tiver comentários, deixe os comentários aqui conosco. Até mais.